Bem-vindos à TV Conjur. Nós vamos entrevistar agora o Dr. Lênio Streck, um dos mais importantes pensadores do direito contemporâneo brasileiro e também um dos mais polêmicos. Dr. Lênio, como vai o senhor? Muito bem. E o senhor vai bem? Aí, enfrentando aí as vicissitudes, não é? Desse momento especialíssimo da história do mundo. Sem dúvida. Professor, o senhor escreveu recentemente uma coluna chamada Do Corona a Juris. Eu aproveito para lhe perguntar, como é que vai a saúde do direito brasileiro? Pois então, Corona Juris é uma espécie é o vírus, né, que assola e que gera a pandemia no direito. A questão toda é buscar uma espécie de Coronavac Juris, uma vacina contra isso. O que se apresenta num horizonte muito distante, muito difícil, e cada dia a coisa fica mais complexa. A própria pandemia cria distâncias, a pandemia cria, às vezes, sob pretexto de criar, de se usar novas tecnologias, no sentido de que isso facilitaria, ao mesmo tempo distancia, é mais ou menos como o direito do consumidor. Quando inventaram as máquinas de robozinho que respondem para você, você não consegue mais ligar para o banco, você não consegue mais ligar para o cartão de crédito, você não liga mais para ninguém. Agora eles, inclusive, imitam, né, aquele barulhinho de computador e ainda usam o gerúndio, né? Vou estar... Até o computador gerundeia, ele diz vou estar de, enfim, essas coisas. E no direito, nós acabamos criando essa ilusão tecnológica, direito 4.0. Some-se toda essa questão do direito 4.0 que se fala por aí. A Lava Jato praticou muito isso, direito 4.0, 3.0, com a velocidade maior do que as provas e que o devido processo legal. Some-se tudo isso com a contingência, que é a própria pandemia agora do coronavírus, né? Que fez com que tivéssemos que fazer audiências por webinar, tudo, e se criou esse problema, né, para mim, muito sério, do direito ficar uma espécie, o direito ficou ficcionalizado. Portanto, temos um longo trabalho pela frente para buscar uma vacina nessa Corona Juris, e a tarefa dos juristas, dos professores, aumenta a cada dia, a carga é cada dia maior. Agora, professor, desculpe, mas eu não acho que o senhor me respondeu. O direito brasileiro hoje está melhor que há 5 anos, que há 10 anos, que 20 anos atrás, ou piorou? O direito piorou. Ele piorou por várias razões. Primeiro, a tecnologia não encurta a orelha de ninguém. O ensino jurídico tem caído. O ensino jurídico é o fator que eu chamo, para usar a sua linguagem aí, né, da pergunta do Corona, a Faculdade de Direito é o paciente zero dessa pandemia. E nós estamos piorando o ensino jurídico vem piorando. E isso faz com que, como ninguém é filho de chocadeira, todos estudaram em uma faculdade. E aí, o problema do ensino jurídico ruim, concursos públicos com um estilo quiz show, assim, de perguntas que fazem com que os cursinhos treinem os candidatos e que passa mais quem responde melhor ao treinamento. Isso tudo faz com que se enfraqueça o próprio papel da doutrina. E cada vez mais, e esse é um problema sério no Brasil, e por isso que o Brasil acaba
digamos, eu diria que o direito está pior hoje, porque cada vez mais o direito é aquilo que os tribunais dizem que é, ou aceita-se que o direito seja aquilo que os tribunais dizem que é. Isso faz com que isso se empodere sobremodo o Ministério, o Poder Judiciário e o próprio Ministério Público. Então, veja-se que quando o parlamento faz leis, principalmente leis garantidoras, isto tem uma enorme dificuldade, né, a que o judiciário aceite isso. Veja recentemente o problema das leis sobre a prisão preventiva. Houve uma reação enorme do judiciário e do próprio Supremo Tribunal, que acabou dizendo que essa questão dos 90 dias não era bem assim, quando o parlamento, inclusive, quando nas discussões de feitura da lei, deixou isso muito claro. Mas o judiciário acaba, no Brasil, redefinindo e reescrevendo naquilo que interessa aquilo que o parlamento acaba de aprovar. É muito difícil lidar com isso, né? Principalmente quando são leis que trazem garantias. E aí se invoca a voz das ruas, isso é um problema. Quer dizer, a Constituição é um remédio contra maiorias. A Constituição é exatamente invocável contra a voz das ruas. E no Brasil se invoca a voz das ruas como se fosse possível a gente tivesse um aparelho para ouvir o que as ruas querem dizer. Isso é um argumento, né, retórico que acaba enfraquecendo o papel do próprio poder legislativo. Nunca esqueçamos que na Constituição consta assim: são poderes da República, legislativo, executivo e judiciário. Mas na prática se tem que os poderes são judiciário, executivo e legislativo. O legislativo fica por último. Claro que o legislativo também não se ajuda muito, mas temos que manter, digamos, aquilo que é o Estado democrático de direito, né? Que é a Constituição, que é o fator fundamental. Agora, professor, do acervo nacional de processos, apenas cerca de 10%, de 10% a 14%, se refere à matéria criminal. Esses casos que apaixonam tanto a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, que são aqueles crimes, vamos dizer, do bloco da corrupção, seja lavagem de dinheiro, malversação e tudo mais. Esses não chegam a 0,5%. Né? Essa sua análise sobre o Estado, a saúde do direito brasileiro, ela está falando do 99,9% dos processos, ou estamos falando desse 0,00 não sei o quê por cento que se relaciona a essa matéria que encanta muito o Ministério Público Federal? Bom, esse 0,5%, né, o número é seu, eu não tenho bem esse número, dos casos que geram mídia e que apaixonam, eles têm uma dimensão simbólica muito grande. O problema da crise do direito é global, mas aparece, claro, evidentemente, numa ponta mais sensível no Brasil. Aparece muito mais na ponta mais sensível. Se nós fôssemos fazer, e se fizermos uma análise macro, de pronto nós teríamos que ver, por exemplo, por que só tem 33 ministros no STJ. Nós precisaríamos ter mais ministros no STJ. Sem dúvida. Para que veja que a Itália, num sistema... Eu não gosto de comparar ovos com caixa de ovos, né? Até a frase não é minha, é de um italiano, que é o Norberto Bobbio, mas veja que lá a Corte de Cassação deles tem 350 ministros. Você sabia? É muito.
Então, é muito ou é pouco? Mas a Itália tem 70 milhões de habitantes. Nós temos 210 milhões de habitantes com 33 ministros. Então, parece-me que, de pronto, essa é uma questão estrutural. Porque tem uma questão estrutural, uma questão funcional e uma questão individual. É como o trânsito, né? O trânsito precisa mais ruas, mas precisa sinalizar bem, que é a funcionalidade, e também precisa ter bons motoristas, porque não adianta ter bom trânsito, boa estrutura, boa funcionalidade e péssimos motoristas. Então, evidentemente que há um problema estrutural, há um problema maior, mas aparece a questão principal, aparece nisto que você disse, que é o problema da queixa que a mídia grande faz com relação à impunidade, como se houvesse uma impunidade no Brasil com relação aos grandes crimes, como se advogados mesmo, a OAB, que sempre acaba também pagando pato por isso. Há setores da própria advocacia que são contra a OAB, dizem que a OAB é de esquerda, enfim, misturam-se problemas ideológicos na apreciação. Veja, quando o Supremo dá, e isso está dentro da sua pergunta, é genial nesse sentido, porque ela faz com que a gente insira nessa pequena discussão a questão dos ataques que o Supremo sofrendo. Esse contempt of court, há pouco tempo, que o Supremo sofreu, atirando foguetes, gente fazendo passeatas na rua pelo fechamento. Você lembra disso? Nós acompanhamos tudo isso fortemente, fizemos inclusive movimentos de defesa do Supremo Tribunal. Eu fui mestre de cerimônias de dois grandes encontros desse tipo. Engraçado é que quanto mais o Supremo cumpre a Constituição, por exemplo, nesta área do 0,5, enfim, que são a questão da questão das garantias que mais aparece para a grande mídia, mais ele sofre. Até a Rosane, minha mulher, o dia que apareceu na televisão aquele ataque ao Supremo com relação àqueles foguetes todos, ela olhou aquilo e me disse: quantas decisões o Supremo acertou essa semana para ser tão atacado? Acho que é uma boa frase para mostrar um pouco isso, né? Quanto mais acerta, mais é criticado. Isso me parece um ponto bem interessante, né? Agora, professor, esse cenário que o senhor acaba de relatar, ele mostra a intensa polarização, não é, do país. Quer dizer, aos olhos da multidão, existe um lado que combate um crime, a polícia, os setores da polícia, do Ministério Público Federal, e os advogados criminais que se opõem, né? O senhor defende a corrupção, professor? Essa é uma ótima provocação. Eu respondo para você, né, com o filme A Ponte dos Espiões. Eu criei, né, eu faço minhas frases de efeito também. Eu criei o fator Stoic-Mujik, né, que é a história que está dentro do filme A Ponte dos Espiões, que o advogado Sandoval. O advogado Sandoval é contratado, é indicado. Ele é um advogado de seguros, ele não sabe nada de direito penal e tal, mas ele é indicado para defender, era para ser uma coisa mais proforme, aquele espião russo que é preso em flagrante, enfim. O cara é indefensável, praticamente. Aí o Sandoval acredita na coisa e começa a invocar prova ilícita. Ele quer os mandados, o juiz xinga ele, esculhamba com ele, e ele vai para frente, ele chega em casa, como era um espião russo, a vizinhança está contra ele, a mulher dele fica contra o Sandoval, o filho de 12 anos, 8 ou 9 anos, ou 12, chega e diz assim: papai, o senhor é comunista? Mas por que, meu filho? Você está defendendo um comunista? Mas eu sou advogado, meu filho.
Mas a parte mais incrível disso é quando ele vai à prisão visitar o espião. E o espião pergunta para ele, doutor, o senhor nunca me perguntou se de fato eu era espião, se era culpado ou inocente. Ele disse assim, não me importa, eu sou seu advogado. É como o médico que, quando vem para curar, ele vai ter que cumprir o seu juramento de Hipócrates. Então, criou-se no Brasil, Márcio Chaer, criou-se no Brasil insidiosamente um discurso ambíguo. Ele não é assim claro e diz advogado que defende corrupto, defende a corrupção, mas eles deixam insidiosamente, né? Alguns, inclusive alguns movimentos que vêm de dentro do Ministério Público, alguns mais radicais, falam em bandidolatria. Se sabia? Eu até escrevi uma coluna aí no Conjur sobre isso, dizendo que advogado que defende bandido é algo desse tipo assim. Esses são mais radicais. Mas o mais insidioso, que parte de alguns setores da mídia e outros, faz com que as pessoas acabam confundindo, né, o advogado com o seu cliente. O que, obviamente, é uma questão absurda e a própria grande mídia devia fortalecer, porque qualquer sujeito numa sociedade complexa como a nossa, ele só sabe o valor da garantia constitucional quando é para ele. Veja o próprio Deltan Dallagnol, que fazia discurso, e é um bom exemplo para isso, Márcio Chaer. Deltan Dallagnol fazia twitters e escrevia a doença, o câncer da sociedade é a prescrição. A prescrição gera impunidade. Inclusive, eles capitanearam projetos para terminar com isso, queriam enfraquecer o habeas corpus. Quer dizer, João Sem Terra ficaria enlouquecido vendo que Sérgio Moro e Dallagnol, etc., queriam para o Brasil. Eis que a contingência, no meio do caminho, tem uma pedra e Deltan Dallagnol precisa da prescrição. A prescrição é uma garantia até para Deltan Dallagnol. Isto quer dizer o quê? Simbolicamente e também num plano real, as pessoas só sabem que a Constituição e as garantias são indispensáveis para se viver em democracia quando bate na sua porta. Por isso que eu tenho dito, né, que uma frase que eu emprestei para o Cacai, fizemos um comodato, digamos assim, os dois estão usando a frase agora. Ele disse que foi ele, eu estou dizendo que sou eu, mas a frase é a seguinte, que inventamos, que é: cumprir a Constituição hoje no Brasil é um ato revolucionário. E isso tudo responde à questão do que é o antibiótico. Imagina se os médicos fossem contra antibióticos e contra vacinas, até alguns são. Agora, imagine no direito as pessoas dizerem que a Constituição protege demais garantias. A Constituição é uma carta de direitos. No mundo todo, desde o século XIII. Outro dia, o deputado, o líder do governo, disse: eles investigaram a Constituição e descobriram céus que tinha mais a palavra direitos que deveres. E eles ficaram surpresos com aquilo. Ora, mas uma Constituição é uma carta de direitos, é para proteger o fraco contra o poderoso. Por isso que não deve existir essa tese que inventaram de que indubio pro societate. Os gregos já nos ensinaram isso desde a peça das Eumênidas. Enfim, portanto, a sua pergunta é fundamental, que a gente esclareça isso. E eu acho que o filme A Ponte dos Espiões é bem interessante. E só para concluir essa parte do fator Stoic-Mujic, porque no final, eu quero homenagear aqui os advogados, já que você perguntou como os advogados são confundidos com aquilo que fazem com os seus clientes, né? Você brincou com a questão, você é a favor da corrupção. No final, o espião diz para o Sandoval, diz assim: doutor,
o senhor me lembra um amigo do meu pai, que era... Meu pai, esse amigo do meu pai era sindicalista, e vinha a polícia do czar e batia nele. Batia fortemente. E ele caía praticamente desmaiado e, de repente, ele levantava. E eles batiam nele de novo e ele levantava. Eles batiam e ele levantava. Sabe por que ele sobreviveu? Porque ele levantava. Porque se tivesse caído, eles matavam ele a pau. Como ele levantava, eles batiam, mas não matavam. E ele resistia. Então, por isso que eu chamo isso de fator Stoic-Mujic. Em homenagem, é uma ode à profissão de advogado no Brasil, Stoic-Mujic. Essa é a questão. Aliás, professor, o advogado Alberto Zacarias Toron, a propósito, recomenda a todos um outro filme em que é protagonista e o ator, que me foge agora o nome, que faz o papel do espião russo, que é O Julgamento dos Sete de Chicago, onde ele é o advogado de defesa que é não condenado, mas ele sofre 33 multas por desacato à autoridade do juiz. Mas, continuando... Mas professor, o juiz, sabe como era o nome do juiz? Era Sérgio Hoffman. Não, Sérgio exato. Não. Era Hoffman. Julian. Mas não era Sérgio Moro Hoffman, não. Hoffman, vírgula, S. ponto, não sei, algo parecido. Você viu o filme, você vai ver o que é um juiz autoritário e absolutamente suspeito. Aquele processo, se não fosse anulado, conspurcaria, os Estados Unidos fecharia suas portas, a justiça nunca mais funcionaria, porque os Estados Unidos já tinham o problema do caso Dred Scott. Ele teria mais isso como vergonha, ainda bem que anularam, porque o juiz ali, cá para nós, exagerou mesmo. Então, professor, nós vivemos no Brasil, depois do lavajatismo ter praticamente se tornado um governo paralelo no país, ele parece que está vivendo o seu ocaso, né? Ou pelo menos o seu desmascaramento. Não é motivo de preocupação que, ao se desmoralizar aí os falsos combatentes da corrupção, se desmoralize também o combate à corrupção e a gente viva um Estado em que o crime passe a ocupar um protagonismo que não tinha antes de lava-jatos? Olha, Márcio, essa é a questão. A raposa vai no moinho e perde o focinho. E aí é um problema. Nós exatamente não podemos atirar a água suja com a criança dentro. Os erros que foram cometidos, as arbitrariedades, o modo como isso tudo e as consequências, né? Porque você também está falando, quando fala sobre essa questão do lavajatismo, e a palavra lavajatismo, inclusive, nem é de minha ou sua propriedade. Se nós queremos ter alguém que usou muito essa palavra, foi o próprio Procurador-Geral da República, o doutor Augusto Aras, que numa famosa webinar que eu participei, ele fez uma denúncia, e, aliás, essa semana a Corregedoria está indo lá e as denúncias também foram suas, aí do Conjur, Márcio, com todas as coisas que aconteceram, lembra, né? Então, obviamente, e as consequências que geraram isso. Agora, no seu lugar, né, isso não quer dizer que o sistema de justiça possa, com isso, ser amaldiçoado, por exemplo, pelos erros nesse sentido que foram cometidos. Aí é o momento de se fazer efetivamente uma transição, né? Colocando o Estado democrático de direito, aquilo que é o devido processo legal na sua
na sua essência, no sentido de levar o direito a sério, doa a quem doer, né, e que não se faça, digamos, essa ode ao consequencialismo, ou se substitua que os fins justificam os meios, né? Provas ilícitas e essas coisas todas. Isso não pode acontecer na democracia. Por quê? Porque o custo é muito grande. Então, eu tenho confiança que se possa tirar muitas lições dos erros que foram cometidos. O sistema fica, a justiça fica e as pessoas passam. Veja que o juiz protagonista de tudo isso agora é advogado. E que bom, bem-sucedido. E já mudou. Era juiz, passou a ser político, ajudou a eleger esse sistema, esse presidente, agora já é advogado e assim vai indo. Logo, logo, provavelmente, Deltan Dallagnol, né, estará também advogando, fazendo outras coisas. Então, as pessoas passam, eles passam, farão outras coisas, mas o sistema fica. E, então, nós não podemos fazer análises ad hoc, simplesmente. Nós temos uma responsabilidade, e aí vem a responsabilidade da comunidade jurídica, da universidade, dos advogados, dos grandes doutrinadores, de trazerem e fazerem uma reflexão sem que se atire fora, de novo minha frase, né, que não é minha, enfim, se atire fora a criança com a água suja junto. O rei está nu, mas temos que ter cuidado com isso, né? Aumenta a responsabilidade do mundo jurídico. Doutor Lênio, o país vive esse momento que nós estamos analisando aqui. Agora, ainda se pratica com naturalidade o mau hábito de esconder do advogado, esconder do acusado a acusação, né? Recentemente, nós tivemos aí estamos tendo, a votação não acabou, no Supremo, o exame de o juiz Bretas, o Ministério Público, sonegarem aí aos advogados do ex-presidente Temer as acusações. Ele tem que responder de uma acusação que ele não sabe qual é. Nós temos aí um projeto no Congresso, que, aliás, foi apelidado com o seu nome, né, o projeto Streck, Anastasia, que trata exatamente da não ocultação de provas ou de acusação contra os acusados. É isso mesmo? É isso que objetiva o projeto? Exatamente, Márcio. O projeto segue o projeto não é nenhuma invenção. No Brasil, Lênio Streck, o senador Anastasia, o deputado lá de Goiás, o Scolius, que também tem um projeto parecido, que é a mesma coisa, só na Câmara. Isto não é invenção minha, nós estamos literalmente copiando várias coisas, juntando. Por exemplo, Alemanha, artigo 160 do Código de Processo Alemão, o Estatuto de Roma. Veja, o Brasil é firmatário do Estatuto de Roma. As pessoas não leem o Estatuto de Roma. Aliás, na Lava Jato, várias vezes eu vi o Sérgio Moro e outros citando o Estatuto de Roma. Só que, se fosse mesmo citar o Estatuto de Roma, o Ministério Público, o artigo 54 do Estatuto de Roma, diz: o acusador tem obrigação de investigar e buscar a verdade para ambos os lados, inclusive para a defesa. O que nada mais é do que está no 160 do Código de Processo Penal da Alemanha, do artigo 3 do Código da Áustria, que está na jurisprudência italiana e está no famoso caso Brady versus Maryland, dos Estados Unidos, desde 1963. Aliás, o filme A Busca por Justiça, esse recentemente, que passa no Alabama,
a peroração final do advogado, quando ele ganha efetivamente a causa, porque ali houve muita parcialidade, o Ministério Público escamoteou provas ali naquele caso, ele cita. E temos aqui o precedent do caso Brad versus Maryland. E exatamente o caso Brad versus Maryland a gente traz para dentro. Então, o projeto Streck Anastasia, ele vem obrigar o Ministério Público do Brasil a se comportar como uma espécie de magistratura, que ele não seja, e a pergunta que eu faço é, o Ministério Público é órgão de acusação, mas ele também tem a responsabilidade, porque ele tem as garantias da magistratura. As pessoas esquecem que juízes e promotores têm as mesmas garantias. E por que um tem garantias e tem que agir imparcialmente, que é o juiz, e por que o outro pode ser não isento ou pode ser parcial simplesmente? Poderia ele investigar e descobrir coisas a favor da defesa e não as apresentar? Eis a questão do caso Brad versus Maryland, eis a questão do Código de Processo Penal alemão, eis a questão do Estatuto de Roma. É isso que nós estamos tentando para trazer, e aí tudo isso que nós falávamos antes. Então, a pergunta agora que você fez, a minha resposta de agora engancha com a anterior, que eu falava da criança com água suja. Aqui está, se nós fizermos ajustes no sistema, na estrutura, na função e também numa conscientização do papel do próprio Ministério Público e da própria Justiça, porque a Justiça não tem aí, não combate a criminalidade. Aliás, o ministro Reinaldo, esses dias aí, numa webinar que o Conjuro anunciou, mas que foi do Prerrogativas, ele disse assim, interessante, que eu estranho que vejo juízes e tribunais dizendo que o judiciário combate a corrupção ou combate a impunidade. Assim, judiciário não é para isso. Perfeito, bingo, perfeito o ministro Reinaldo do STJ. A gente vem dizendo isso há muito tempo. Então, esse projeto, e com tudo que nós estamos dizendo, exatamente para que cada um faça as suas coisas na democracia. Entendeu? As garantias devem ser protegidas pelo Judiciário e pelo Ministério Público para que não se façam injustiças e ilicitudes, venham de onde vierem, inclusive do próprio Estado ou do próprio Ministério Público ou da própria Justiça. Doutor Lênio, não é inegável que o debate de direito e justiça no Brasil está permeado de emoções, né? É um debate passional, né? Se isso for verdade, é preciso fazer um esforço em direção à racionalidade. Eu anoto aqui que nos últimos meses, ou talvez até nos últimos anos, o maior tempo dedicado ao debate sobre a funcionalidade da justiça está em torno da prisão preventiva, que submete hoje 40%, pelos números disponíveis, da população penitenciária. A outra questão bastante debatida é a da ficha limpa, que é a de impedir a candidatura de quem tenha qualquer condenação por colegiados. E, por fim, a questão da prisão logo depois da segunda instância, e veja que nós estamos sempre tratando o direito criminal como se fosse o todo, né? Muito bem. Pouco se tem discutido sobre o objetivo de abreviar o processo judicial. Por quê? Por que a polícia e o Ministério Público e certos juízes da primeira instância querem a preventiva? Porque não acreditam que lá na frente ou não sabem ou imaginam que a condenação vai demorar muito. Se nós tivéssemos julgamentos abreviados, como os que a gente tem conhecimento nos Estados Unidos, perderia totalmente o sentido da discussão das preventivas, da questão da ficha limpa e se deve prender ou não logo depois da segunda instância. Qual é a sua sugestão, professor, para que o processo judiciário seja mais expedito, seja mais curto?
Bom, primeiro, de novo, não dá para comparar ovos com caixa de ovos, né? O sistema judiciário norte-americano, quase todo é júri, né? Mas também 95% de todos os feitos criminais redundam em acordos, eles terminam por acordo, é plea bargaining. Ora, essa é uma questão que é questionada hoje nos Estados Unidos, porque se força muito acordos, se exagera na denúncia por uma negociação, é uma espécie de Black Friday, assim, você compra pela metade do dobro, entendeu? Você tem o desconto, enfim. Então, isto é um problema sério que, no Brasil, nós teríamos uma grande dificuldade. Veja as delações premiadas, do modo como isso foi tocado. Você sabe muito bem, o Conjur noticia todos os dias esses problemas ligados ao modo como agora a lei, o pacote anticrime, esse famoso pacote anticrime, a lei veio regulamentar. Agora, por exemplo, a maioria dos processos da Lava Jato, 90%, até pouco tempo atrás, todas as delações não tinha nada documentado. Alguns caras, como o Youssef, mudaram 7 vezes a sua delação. Eles foram adaptando, porque não tinha sequer registros disso. Agora se exige registro. Então, tudo é uma questão de não atropelar, de certo modo. Essa busca, né, a ideia da prisão preventiva como um modo, um medo que o judiciário, que juízes e promotores tenham de que lá na frente isto acabe em impunidade ou algo assim, eu teria que nós teríamos que fazer um programa, uma entrevista só para isso, porque isso demanda uma discussão que sempre é perigosa fazer em drops. Eu fui promotor e procurador durante 28 anos. E eu quero dizer para você, Márcio Chaer, que entre 75%, 80%, 85% de todos os processos que vinham do primeiro grau, eu era procurador criminal, vinham com vícios, defeitos, etc., e que acabavam sendo modificados em segundo grau. É muito alto o percentual. Agora me diga, prende a pessoa, se você não tem a chance de buscar nulidades, etc., no STJ, no STF, você, de fato, você cria um modus operandi em que o direito acaba fragilizado. É muito complexa essa questão. Coisas complexas nunca demandam resposta simples. E se tivermos a resposta simples, com certeza ela será equivocada. A presunção da inocência é uma garantia e nós temos números para demonstrar isso. Aí, digamos, se a gente fizer uma entrevista só sobre isso, porque vem aí de novo os novos projetos, veja que é tão complexo isso, Márcio. Eu cobrei esses dias numa webinar do Gabeira. Gabeira estava numa webinar comigo sobre a democracia e o discurso da estupidez, que é de um livro do Mauro Mendes Dias, que eu tenho estudado, etc. E ali falamos sobre fake news e uma série de coisas. E aí, falando em fake news, eu cobrei do Fernando Gabeira aquilo que o colega dele, falei apenas de um, e eu escrevi vários textos sobre isso, estou dizendo isso porque é importante para a resposta à sua pergunta. Esse problema da rapidez e da percepção que se tem sobre o crime, que é uma percepção criada num certo imaginário. Quando estava por ser julgado o caso da presunção da inocência, a Globo News, principalmente ela, mas também o Estadão e outros lugares, disseram que se soltariam no dia seguinte. Uns falavam em 160 mil, outros 190 mil. Estupradores, corruptos, etc., etc. Eu recebia ligações
de pessoas e de rádios do interior dizendo: e aí, professor, vai soltar 160 mil, é? O que o senhor está ganhando com isso? Vem aquela brincadeira, você é a favor dos bandidos, da bandidagem? 190 mil, professor? Tem corrupto, tem estuprador no meio. E eu cheguei a pedir num texto, Márcio Chaer, para que o Toffoli, o ministro Toffoli, o presidente, fizesse uma entrevista à nação, entrevista coletiva, e dissesse o que de fato o Supremo estava julgando. Primeiro, o Supremo, se desse razão a nós, e deu, ele não estava proibindo prender. E nem antes era obrigatório prender. Então, veja que as lendas urbanas que se formaram, eu escrevi 27 textos e nós escrevemos um livro sobre isso, que é O Dia em que a Constituição foi julgada. Eu fui o que mais escrevi sobre isso. Eu clamava e dizia, pelo amor de Deus, não é verdade isso. Tanto é que logo depois eu escrevi. Quando terminou e nós ganhamos por 6-5, Márcio, eu mostrei as estatísticas. Em 30 dias tinham soltado 3 no Rio Grande do Sul, 8 na Lava Jato, 23 pessoas no Rio de Janeiro. Eu estou procurando até hoje os 160 mil. Por que eu estou contando isso, Márcio? E telespectadores, eu vi todo o Brasil. Estou dizendo isso porque a percepção que se tem sobre garantias são percepções equivocadas. Não se pode, ao tratar de liberdade, lidar com pressa. Há atalhos. Os Estados Unidos encontraram um atalho. É o país que tem a maior população carcerária. Ela encontrou o atalho do plea bargain. Agora, os Estados Unidos também tem, até poucos dias atrás, poucos anos atrás, ainda não sei se tem, alguns estados como a Geórgia, tinha pena por sodomia de 1 a 20 anos. Sim, sodomia é pena de 1 a 20 anos. 3 furtos da prisão perpétua em alguns estados. Então, ovos com caixa de ovos, nesse sentido. Então, eu me miraria muito mais em sistemas europeus da civil law, que nós pudéssemos aqui, respeitando as garantias. Sim, aí, Márcio Chaer tem razão quando perquire, tem que ser mais rápido. Eu também acho. Mas aí nós temos que ver os mecanismos. Por exemplo, por que uma ação gera embargos declaratórios? Porque é mal fundamentada. E aí tem que ser dito uma coisa. O Brasil, que eu saiba, é o único país do mundo, isso é duro dizer, vou dizer, isso tem que ser dito. O Brasil admite, pelo Código de Processo Penal e pelo Código de Processo Civil, que uma sentença pode ser obscura, omissa ou contraditória. Porque os embargos de declaração é para suprir, logo se autoriza. Bom, aí você multiplica o número de embargos. E aí temos um problema sério para resolver. Isto é, eu não tenho a saída, mas eu tenho condições de demonstrar. Eu não sei qual é o caminho, mas eu sei por onde a gente não deve ir. Eu diria nesse sentido. Professor, ainda dentro da doutrina da caixa de ovos, o que o senhor acha da adoção de júri para matéria civil? Bom, eu acho que o júri no Brasil tem que ser urgentemente alterado. Aliás, eu estou fazendo um estudo, o Conselho de Estudos, da Comissão de Estudos Constitucionais, sobre isso. O Brasil não pode conviver, eu sei que o pessoal que gosta do júri não vai gostar do que eu vou dizer, mas no Brasil não se pode decidir a vida de alguém com um não dado por íntima convicção. A Constituição exige que você fundamente todas as decisões. O júri não fundamenta. É um sim ou um não. Isso tem que mudar. É possível mudar isso sem mudar a Constituição. É o que eu estou pretendendo num projeto.
E, obviamente, e não creio que o júri seja uma solução para um país como o Brasil. Primeiro, eu acho que o júri tem que ser transformado num escabinato, enfim, eu explico isso em alguns textos no próprio Conjur que eu já escrevi. A única coisa, fazendo uma brincadeira, Márcio, eu gostaria do júri para casos de direito consumidor. E eu me candidataria a jurado. Eu queria, por exemplo, ser jurado num caso das reclamações contra a Sky. E eu julgaria por íntima convicção. Eu seria totalmente neutro, né? Como são os jurados, né? Estou brincando com isso, né? Porque em alguns casos, né, você liga para o cartão de crédito, diz que 1, diz que 2, vai para o júri. Põe lá o pessoal que sofre, principalmente os que têm mais de 60 anos. Né? Outro dia eu telefonava para a Sky, é tão terrível, que eu disse para a moça, disse assim, senhorita, antes que eu tenha um ataque cardíaco, deixa eu chamar aqui a minha esposa para que ela trate esse assunto com você, porque do modo como você está tratando desse assunto, você vai me matar até o final desta nossa conversa. Entendeu? E sabe como terminou? Não terminou. A linha caiu. Então, professor... O júri podia ser uma solução, né? Agora, veja bem, né? Falávamos há pouco de quais são os verdadeiros problemas dos brasileiros à luz do judiciário. Aí, pressupondo que os conflitos que são levados à justiça correspondem ao conjunto dos conflitos que ocorrem na sociedade, pois o levantamento aí que o senhor disse, que eu não informei a origem, o Origem é o Justiça em Números, que é publicado no final do ano pelo CNJ. Pois por lá se vê, professor, que o maior problema dos brasileiros está no capítulo das relações de consumo. Então, é um volume extraordinário, principalmente quando se considera saúde, telefonia e, deixa-me ver, bom, é o conjunto que todos conhecemos, né? Problemas com bancos, com cartões de crédito, etc. e tal. Então, veja bem a desproporção entre o espaço dado para discussão das relações de consumo, que, se eu lhe der aqui 5 horas, o senhor vai ter 5 horas para falar de caso em que o senhor foi maltratado, foi injustiçado, foi prejudicado por um fornecedor de serviços, e o tempo que se dedica para essa discussão da corrupção, que corresponde a 0,05% dos processos na justiça. Não é? Eu sempre costumo perguntar quantos casos de pessoas perderam o seu emprego que o senhor conhece por corrupção e quantos por incapacidade, incompetência e ineficiência. Então, se o meu raciocínio não estiver muito errado, era o caso de se colocar um pouco de racionalidade nessas discussões, não é? Agora, professor, a doutrina. O Brasil precisa de doutrinadores? Márcio, primeiro a questão tem tudo a ver. O direito consumidor virou uma grande ficção no sentido da resposta que ele acaba não tendo. As pessoas têm que entrar nos juizados especiais, que esse é um capítulo à parte do problema judiciário, porque também os juizados acabam sendo plenipotenciários, porque você não consegue recorrer das decisões das turmas recursais. Eu acho que o direito consumidor, nesse sentido, precisaria de ter punições mais exemplares e não transformar, por exemplo, que aquilo que são visíveis danos, que é dano moral, e o judiciário acaba dizendo que é um mero aborrecimento. Ora, se sabe que se o judiciário fosse mais rigoroso nesse sentido, as empresas pensariam 2 vezes
eles poderiam contratar o que custaria o salário de 2, 3 pessoas para atenderem as pessoas. Por que o robô é que tem que dizer para você desligue e ligue de novo a sua máquina para poupá-los, porque não querem pagar mais? Então, as pessoas que vibraram com a tecnologia fizeram com que as pessoas perdessem emprego. Quantas pessoas perderam emprego com a tecnologia e não melhorou as nossas vidas? Essa questão tem que ser respondida. E quantas pessoas sofrem e o judiciário não dá a resposta, por exemplo, no plano do mais simples direito do consumidor, que é, por exemplo, planos de saúde, etc, etc, etc. Aí vem a sua pergunta que encaixa nisso. A minha resposta: a doutrina também tem que ter esse papel fortemente. Eu escrevo todos os dias sobre isso, por várias razões. Eu sou um otimista porque acabo acreditando que é possível fazer mudanças, né? Porque a linguagem, como diz um jurista alemão, que é o Michael Stolleis, a linguagem depende da realidade, mas muda a realidade quando a gente nomeia essa realidade. Então, nós temos bons exemplos do poder da doutrina. Você mesmo acompanhou há pouco tempo. Lembra quando tentaram o balão de ensaio do 142, que, aliás, começou com um texto lá no Conjur, do Ives Gandra, sobre os militares serem os fiadores? Como é que... E aí nós partimos. A doutrina fez eu chamo isso de constrangimento. Aí atrás dá para ver o meu dicionário, cor de vinho ali atrás, que é o dicionário de hermenêutica. Um dos verbetes é constrangimento epistemológico. A doutrina tem que constranger. E da onde eu tiro isso também? E mostro os exemplos históricos. Sempre é bom olhar para trás. Alemanha. Tem um historiador alemão, um jurista, que chama Bernd Ritters, e ele tem um livro chamado Uma Interpretação Não Constrangida, ou Não Limitada. Ele diz qual é o problema quando a doutrina não limita, não constrange. Em alemão se diz Die unbegrenzte Auslegung, uma interpretação não limitada, não constrangida. E ele diz, quando o autoritarismo, nos anos 30, foi crescendo, 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 a doutrina não constrangeu o judiciário e a própria política. Quedou-se silente olhando. Aí ele chama de uma interpretação não limitada, não constrangida. Então, a doutrina tem que doutrinar nesse sentido forte. A gente fez por exemplo, 3 anos de luta na presunção da inocência. Veja aí o grupo Prerrogativa com Marco Aurélio, o Toron, Cacai, todo esse povo, Fabiano, esse monte de gente que reúne juristas que escrevem e que vão fazendo esta pressão necessária. Esse é um bom caminho para o próprio direito consumidor, constranger. E a questão hoje, qual é o papel da doutrina? A doutrina é um substantivo que tem que ter um verbo. Igual, doutrina, doutrina. O substantivo com o verbo. A doutrina, doutrina. Essa é o que me move. É o meu leitmotiv cotidiano para escrever nesse veículo fabuloso que é o nosso Conjur, né? Esse grande site que faz parte da história do Brasil. Ele reconstrói a história cotidianamente, será lembrado no futuro como que albergou as grandes discussões. Veja todas as grandes temáticas do Brasil, das liberdades públicas e da democracia. Nem estou falando dessas questões de direito civil e outras que também são importantes, mas aquilo que mexe com o imaginário social, lá está o site esse. Isso é muito importante. Que também doutrina, portanto, ele também doutrina, ele é o veículo para isso, né? Obrigado, professor. Agora, claro que o melhor o site consultor jurídico tem são os seus colaboradores, não é?
dentre os quais está Vossa Excelência. Né? Cada vez está mais difícil, porque vejam que quando eu comecei, há 6 anos, 7 anos atrás, não lembro bem, meus textos tinham 7 páginas, 6 páginas. Agora, as pessoas estão lendo cada vez menos. Eu até brinco que um dia desse vou fazer uma experiência, a partir da 10ª linha, eu vou ofender algumas pessoas. Com certeza, quase ninguém ficará sabendo, porque as pessoas leem só um pedaço. Aí as pessoas dizem, lá vem textão. Eu, às vezes, brinco com meus textos e eu digo, atenção, hoje a coluna será um textão. E com isso já se espanta um monte de gente, né? Mas o Conjure dá esse espaço, né, de poder dizer que o rei está nu. O Conjure, no fundo, é aquilo que é um palimpsesto, né? Que é aquela... A gente vai descascando a realidade e com os diversos que escrevem no Conjure, que vão descascando, de repente, a realidade fica mais compreensível. Veja, por exemplo, você mesmo começou algumas coisas que levaram ao próprio Aras a fazer aquela webinar com a gente, Sim. Aquelas questões da distribuição de processos. O Conjure começou aquilo, não foi? Foi, sim. Então, agora, professor, ainda dentro desse paradigma da polarização, eu gostaria de fazer mais uma pergunta. É evidente que existe um movimento pendular, não é? Do século XVIII para trás, nós tínhamos, digamos, uma valorização excessiva da acusação. Do século XIX, entrando pelo século XX, o direito veio, bom, um pouco antes, talvez, com o iluminismo, né? Sendo que o iluminismo nasceu como uma ideia, não é que ela entrou em prática imediatamente, mas nós tivemos a valorização do direito de defesa, até que, nos anos recentes, digamos, de 15 anos para trás, inverteu-se aquela ideia. Alguns populistas e demagogos ainda insistem que no Brasil só se pune preto, puta e pobre, quando isso, em absoluto, não é verdade hoje. Hoje, se a pessoa tiver um cargo, se for um coronel, um deputado, um jornalista ou um senador, ele está automaticamente condenado, porque virou-se o fio, né? Finalmente, a pergunta: como é que o senhor acha que vai ser o encontro e o ponto ideal desse encontro entre o direito de acusação e o direito de defesa? Na verdade, há um direito de defesa, né, em face do poder do Estado de perseguir aqueles que transgridem a lei. E nós devíamos aprender mais com os gregos, que já desde então... Veja qual é o ponto central disso. Por que você, por exemplo, diz, e corretamente, se o sujeito é um deputado, um coronel, tal, o sujeito já está condenado antes, ao contrário do que era antigamente? Porque nós acabamos... e isso aconteceu em 2 períodos no Brasil. Há dois pontos que isto aconteceu. Antes do mensalão e depois do mensalão. O direito é AM, antes mensalão, e DM, depois do mensalão. Né? Antes da Lava Jato e depois da Lava Jato. Então, quando começou a se fragilizar provas e colocar em prática a ideia do indúbio pro societate, enfim, com auxílio da mídia, enfim, se criou, digamos, uma moralização do direito. O primeiro passo do enfraquecimento de um Estado democrático é você substituir o direito por juízos morais.
juízos morais, eu quero dizer todos os juízos estéticos, subjetivos, econômicos, políticos, são todos juízos morais. Se você substitui as garantias processuais por aquilo que é uma espécie de behaviorismo ou comportamentalismo dos operadores, juízes e promotores, você acaba não tendo mais o direito, mas sim aquilo que se diz sobre o que as pessoas querem que o direito seja. Os gregos nos ensinaram isso muito melhor. Orestes mata a própria mãe que havia matado seu pai. Isso é na mitologia, o primeiro grande julgamento da história. Então, as Eríneas, as deusas da vingança, que hoje se mudaram todos para a internet, para as redes sociais, nas neocavernas, isso, as Eríneas, as deusas da vingança, da raiva, elas queriam o rim do Orestes. Claro, porque a regra era a vingança. Aí, a deusa Palas Atená, a primeira juíza da história, da mitologia, com auxílio de Hermes e o deus Apolo, fazem com que Orestes tenha o direito a um julgamento. Se fosse a moral substituindo qualquer coisa, ele seria trucidado. E ele, sabe como é que ele foi absolvido? Deu empate. Aí surgiu o indúbio pro réu. Todas as faculdades de direito deviam encenar a peça As Eumênidas, a trilogia Oresteia, de Ésquilo, inclusive pela estética, Márcio. Quando a deusa Palas Atená, e eu escrevi um texto debaixo do monumento a Palas Atená, lá no Partenon, em Atenas, ela diz: conclamo-vos a que julguem. Esse é um troço belíssimo. As faculdades deviam. Sabe para quê? Porque depois do julgamento nós temos o seguinte: para a vingança começa o direito. No Brasil, tudo isso, punitivismo, etc., não pode ser vingativo. Tem que ser tudo de acordo com o direito. Os gregos nos ensinaram muito e nós aprendemos pouco, mas ainda dá tempo. O professor aborda muito bem uma questão muito importante e que é motivo de nossas reflexões há muitos anos, que é essa passionalização, a emocionalização que faz com que o moralismo, às vezes nós usamos falso moralismo, mas talvez nem seja preciso essa adjetivação, porque a análise dos fatos do ponto de vista moral e não do ponto de vista estrutural leva a montagem de ficções, de fantasias, né? Que facilitou muito esse trabalho de novelização, de romantização do direito, em que se leva as pessoas a verem coisas que ali não estão, não é? Que se traduz na falta de materialidade nos julgamentos, nas condenações, né? E que faz com que pessoas que hoje se orgulham tanto do que estão fazendo certamente se envergonharão, e vice-versa, não é? No caso do nosso grande guerreiro e combatente, professor Lênio Streck, e a quem eu agradeço essa entrevista e já formulo o convite para uma próxima, para uma pauta mais detalhada que nós estamos preparando, mas que, por hoje, eu acho que nós cumprimos a agenda, cumprimos a pauta. Muito obrigado, professor. Muito bem, Márcio. O que você disse aí no final é fundamental. Eu tenho lutado para que não se substitua o direito por juízos morais, o que não quer dizer ser positivista, e as pessoas que me leem sabem disso. No fundo, a moralização do direito é uma espécie de estupidez, o discurso da estupidez. Estupidez não simplesmente como ignorância, mas naquilo que o Mauro Mendes Dias fala sobre o discurso da estupidez.
e a estupidez precisa de aliados para se manter. E há muitos, por isso que a gente tem que ficar atento. Dito isto, eu agradeço a audiência, agradeço novamente ao professor Lênio Streck, esse ícone da nossa época, e convido a todos a acompanharem a nossa programação e as notícias do site Consultor Jurídico. Até lá!